Se você acha que o sistema bancário é uma invenção moderna, prepare-se para se surpreender. Prepare-se para viajar no tempo e descobrir como surgiu o primeiro banco da história e como funcionava a economia no mundo antigo. Vamos ver como sociedades de milhares de anos atrás lidavam com o comércio, a segurança de suas riquezas e como o dinheiro transformou o mundo para sempre. Ficou curioso? Então fique com a gente até o final, porque este vídeo vai te surpreender. Para entender o surgimento do primeiro banco, precisamos primeiro voltar um pouco mais no tempo, até os primórdios da economia. No início, as trocas comerciais entre as pessoas eram baseadas no escambo. Ou seja, se você tinha cereais, mas precisava de ferramentas, tinha que encontrar alguém disposto a trocar o que você tinha pelo que você precisava. Embora esse sistema funcionasse em pequenas comunidades, ele apresentava muitos problemas conforme as sociedades cresciam. Imagine a dificuldade de trocar um boi por um cesto de frutas. Como atribuir um valor justo a esses itens? Além disso, nem sempre era possível encontrar alguém disposto a fazer uma troca. Foi assim que surgiu a necessidade de um meio de troca universal, o dinheiro. O dinheiro surgiu como uma solução para simplificar as trocas comerciais. Mas ele não apareceu na forma de notas ou moedas como conhecemos hoje. Na antiga Mesopotâmia, uma das civilizações mais antigas da história, o dinheiro tomou forma inicialmente como lingotes de prata e outros metais preciosos, usados em transações comerciais. No entanto, ainda havia um problema: como garantir que suas riquezas estariam seguras? O simples fato de possuir dinheiro criava a necessidade de um local seguro para armazená-lo. E é justamente nesse contexto que surge a ideia do banco. As pessoas precisavam de um local confiável para guardar seus bens valiosos, e o primeiro banco da história nasceu dos templos mesopotâmicos. Agora vamos ao ponto mais fascinante dessa história: o primeiro banco da humanidade. A Mesopotâmia, por volta de 2000 a.C., viu os templos religiosos se tornarem centros econômicos. Esses templos não eram apenas lugares de culto, mas também serviam como uma espécie de cofre sagrado onde as pessoas podiam armazenar suas riquezas. Comerciantes e cidadãos comuns confiavam suas posses aos sacerdotes, que tinham um papel de guardiões. Os templos ofereciam segurança tanto física quanto espiritual, pois eram considerados lugares intocáveis. A economia girava em torno dessas instituições religiosas, e é aqui que encontramos a primeira forma de banco da história. O mais interessante é que os sacerdotes dos templos mesopotâmicos não apenas guardavam os bens das pessoas, mas também faziam registros detalhados dessas transações em tabletes de argila. Esses registros funcionavam como os primeiros recibos bancários, garantindo que o proprietário poderia retirar seus bens mais tarde. Esse sistema rudimentar de depósitos e registros ajudou a impulsionar o comércio local e tornou o fluxo econômico muito mais eficiente. Esses templos não eram apenas cofres. Eles também ofereciam um serviço que até hoje associamos aos bancos, os empréstimos. Os sacerdotes mesopotâmicos emprestavam grãos ou metais preciosos a comerciantes e agricultores, cobrando uma taxa de juros sobre o valor emprestado. Esse sistema de empréstimos era crucial para a economia da época, pois permitia que os agricultores plantassem suas colheitas e os comerciantes financiassem suas viagens. Além disso, os templos também atuavam como centros de câmbio. Com a expansão do comércio, os mercadores frequentemente negociavam com outras regiões, e era necessário um sistema para trocar metais preciosos ou grãos por outras mercadorias. Os templos facilitavam essas trocas, permitindo que a economia fluísse de maneira mais eficiente. Esses serviços, que hoje parecem tão modernos, já eram fundamentais para o funcionamento da economia no mundo antigo. Embora a Mesopotâmia tenha sido o berço dos primeiros bancos, a ideia logo se espalhou para outras civilizações antigas. No Egito, por exemplo, os templos também funcionavam como centros de armazenamento e gerenciamento de riquezas. No entanto, no Egito, o principal bem armazenado não eram metais preciosos, mas grãos. Em uma sociedade onde o rio Nilo ditava as colheitas, o armazenamento de grãos era vital para garantir a segurança alimentar. Os templos egípcios controlavam grandes quantidades de grãos, que eram distribuídos em tempos de escassez ou usados como moeda de troca. Já na Grécia Antiga, o conceito de banco evoluiu ainda mais. Os gregos começaram a desenvolver uma espécie de banco mais próximo do que conhecemos hoje. Os banqueiros gregos, chamados trapezitas, ofereciam uma variedade de serviços, como depósitos, empréstimos e câmbio de moedas. Esse sistema bancário grego ajudou a impulsionar o comércio marítimo, que era fundamental para a economia da Grécia. Não podemos falar da evolução dos bancos sem mencionar o Império Romano. Os romanos herdaram muitos dos conceitos financeiros dos gregos e os aperfeiçoaram. Eles estabeleceram regulamentos para o funcionamento dos bancos, garantindo que houvesse uma supervisão sobre as transações e empréstimos.
Assim como na Grécia, os bancos romanos desempenhavam um papel importante no financiamento de grandes empreendimentos, como a construção de estradas e edifícios públicos. Além disso, os romanos também introduziram um sistema de crédito mais formalizado, permitindo que grandes comerciantes e políticos realizassem transações de alto valor. Os bancos romanos ajudaram a conectar o vasto império, permitindo que riquezas circulassem entre as províncias e a capital. Esse sistema de transferência de dinheiro e crédito foi um dos grandes responsáveis pelo crescimento econômico de Roma. Mas por que o surgimento dos bancos foi tão importante para as civilizações antigas? A resposta está no desenvolvimento econômico. Sem a existência de instituições financeiras, teria sido muito difícil financiar grandes projetos, como a construção de pirâmides, templos e até exércitos. Os bancos permitiram que as economias crescessem de maneira estruturada, criando um sistema no qual as riquezas pudessem ser protegidas e multiplicadas. E esse sistema foi crucial para o florescimento de grandes civilizações. Como você pode ver, os bancos têm uma longa história, que remonta a mais de 4.000 anos. Desde os templos da Mesopotâmia até as instituições financeiras modernas, os bancos foram uma peça-chave no desenvolvimento econômico da humanidade. E pensar que tudo começou com simples depósitos em templos sagrados. Agora que você conhece essa história, como acha que o sistema bancário evoluiu para o que temos hoje? Deixe seu comentário, e não se esqueça de se inscrever no canal para continuar explorando os mistérios do passado conosco.